Sejam bem-vindos. O viajante desta semana acaba de chegar de uma viagem louca. Pedalou da cidade do Cabo, na África do Sul, até Nairobi, no Quénia, numa bicicleta elétrica. Foram 4 meses, mais de 6.000 quilómetros de puxa, empurra, a pedalar pelas paisagens africanas. E sujeito a tudo. Ao tempo, que prega muitas partidas, e ao tempo que passou sozinho e que o expôs aos fantasmas que vivem dentro dele. O nosso viajante já conhecia a África, já tinha ido da Póvoa do Varzim à Guiné-Bissau de carro, já tinha andado no comboio mais perigoso do mundo, na Mauritânia, e já tinha andado à boleia por Moçambique em busca de histórias sobre os albinos. É doido por aventura? Nós gostamos de doidos, e até já passou um mês na Amazónia com os índios a comer carne de macaco. É fotojornalista, multipremiado, e os trabalhos para jornais e revistas já o levaram a percorrer o mundo, trabalhar e viajar. Olha a sorte! Daniel Rodrigues, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo. Olá, obrigado pelo convite. Ora é essa, Daniel. Olha, antes de mais, deixa-me perguntar-te, como é que se carrega uma bicicleta elétrica em África? Na verdade, mal eu comecei a organizar e a pensar nesse projeto, e quando Sim. eu falava às pessoas, toda a gente dizia: mas como é que tu vais carregar? Como é que é possível carregar Pois. a bicicleta em África? Existe eletricidade lá? E era uma das coisas, como é óbvio, que me preocupava, não era? Que era como carregava as coisas, mas na verdade eu nunca fiquei sem bateria, e Não? todos os dias consegui carregar, todos os dias. Houve 3 dias que eu não consegui carregar, mas eu sabia disso. De resto eu consegui sempre arranjar maneira de carregar. Ou seja, numa estação de serviço, seja numa loja, seja em casa das pessoas que tenham um painel solar, ou seja, arranjava sempre a maneira de conseguir carregar, e todas as pessoas, não houve nenhuma que me dissesse não. Não podes carregar, não, todas as pessoas aceitaram eu carregar a bicicleta e nunca me pediram dinheiro nem nada em troca. Só houve 3 dias que eu não consegui carregar, que foi 2 dias na travessia na Namíbia, do deserto. Aí não havia mesmo a possibilidade de carregar, e um dia no Botsuana. Mas como eu demorei meses e meses a planear esta viagem, eu sabia que aqueles 3 dias eu não ia conseguir carregar. Ou seja, mesmo eu tenho um mapa, tenho um fecheiro, e que eu tenho os quilómetros todos da viagem, eu sabia exatamente onde é que eu podia carregar, onde é que eu podia comer, onde é que eu podia dormir. Ou seja, Levavas tudo planeado, não é? tudo muito bem planeado. Tudo. Então, olha, vamos falar do trajeto. Partiste da cidade do Cabo e foste direto à Namíbia, é isso? Exatamente. Subiste. Subi para o norte e tive... Não podemos esquecer que isto é um projeto de sustentabilidade e incentiva a mobilidade elétrica, e também para eu próprio sentir na pele as alterações climáticas. Porque a África, estamos a falar do continente, se calhar, que menos contribui para as alterações emissões climáticas. globais. Exato, as emissões, mas é um que está a sofrer. Se calhar, dos países que mais sofrem são os países africanos. Sim. E Então, é verdade. e tu testemunhaste isso? Foi logo na primeira semana impacto... em África do Sul. Foi? Logo na primeira semana na África do Sul. Em 10 dias que eu demorei a atravessar a África do Sul, 9 foi sob intensa chuva e vento e temporais, e que mesmo as pessoas que eu ia passando pelo caminho, todas me diziam exatamente a mesma coisa. Isto não é normal. Climáticas. Isto não é normal, isto não é habitual. Isto são as alterações climáticas. Ou seja, logo na primeira semana, logo no primeiro país, nos primeiros quilómetros, os primeiros 700 quilómetros, eu sofri na pele as alterações climáticas. Muito bem. Então vá, Cidade do Cabo, Namíbia... Namíbia, depois fui para o Botsuana. Botsuana, depois, que não estava previsto, mas acabei por mudar a rota e ir para a Zâmbia através do Zimbábue, que era para passar na Victoria Falls, do lado do Zimbábue. Estamos a falar de uma das maiores paisagens, mais bonitas paisagens do mundo, e cataratas, e então acabei por escolher essa opção, e depois fiz a Zâmbia, Malawi, Tanzânia, fui até a fronteira com o Ruanda, porque tive que ir ao Ruanda fazer um trabalho num campo de refugiados, um projeto que é a EDP, que era uma das parceiros do projeto, mas como ficava na fronteira o campo de refugiado, e era muito complicado entrar com bicicleta elétrica, deixei a bicicleta na fronteira e atravessei a fronteira e utilizei uma moto que ficava a 5 km da fronteira. Ou seja, pedalei até a fronteira, mas não entrei no Ruanda. Ou seja, não posso considerar que pedalei no Ruanda.
Depois Ok. voltei para a Tanzânia e depois no Quênia. E acabei no Ok, no então Quênia, contornaste ali o Lago Vitória, não é? Exatamente, E exatamente. depois entraste no Quénia e Exatamente. foste até Nairobi. Exatamente. Inicialmente a tua viagem era para continuar até ao Cairo, não Era, era? era, infelizmente, e que ainda hoje ainda me está a demorar, Está-te atravessada está-me a essa. atravessar, acho que ainda vai demorar uns meses a digerir o facto de não ter acabado, porque quem me conhece sabe que eu quando ponho uma coisa na cabeça É? eu tenho que acabar, mas pronto, Ok. e foram semanas antes de eu acabar de investigação, de falar com muitas pessoas, até com embaixadas, mas realmente não estava seguro, porque primeiro a Etiópia tem conflitos na estrada, armados constantemente. Ok, portanto não continuaste viagem para norte por pela sistema de Etiópia, segurança. Eritreia, Sudão e Egito, por Exatamente. razões de segurança. Exatamente. Depois o Sudão continuava com as fronteiras fechadas por causa da guerra civil que começou em Ok. abril. Ou seja, também não havia hipótese de contornar, porque para contornar tem de ser o Chad que está fechado, não é? Ou seja, não havia hipótese de contornar. E pronto, e por questões de seguranças, mesmo a Etiópia, só para ter noção, por causa dos ataques que têm havido, só é possível de andar na estrada das 8 da manhã às 10 da manhã e tem que ser acompanhado de força policial. E muitos Portanto, ias demorar uma eternidade a Exatamente. atravessar a Etiópia Não, e só muitos- pedalando 2 horas por dia. E acompanhado, não é? Tinhas que arranjar companhia. Exatamente, e podia nem sequer nem sequer pedalar, porque muitos ciclistas que na altura, quando isto começou a aquecer, que lá estavam-se a queixar que os polícias estavam obrigados a percorrer de autocarro. Ou seja, eu ia atravessar a Etiópia de autocarro, que não era esse Pois. o objetivo, não é? Para chegar depois Portanto, à fronteira sentiste do que ias Sudão. fazer, de alguma forma, ias fazer batota e isso não era Exatamente, correto, não não é? era correto. Prefiro acabar ali e também sobreviver e contar as histórias que eu vi até agora do que estar a arriscar. Por bicicleta uma pessoa está muito mais vulnerável e Claro. o que está acontecendo na Etiópia são tiros, digamos, são vários grupos e a estrada, digamos, é uma fronteira. E depois eles andam aos tiros uns com os outros, não é? E a estrada acaba por ser a fronteira. Eu passando de bicicleta estou muito mais suscetível a levar um tiro, não é? Ou a correr alguma coisa mal, então Sim. decido não arriscar. Primeiro a minha segurança Claro. pronto, e acabei por, infelizmente, acabar em Nairobi, mas ainda hoje está-me Então a fica custar para uma imenso. próxima. Fica para uma Sim, próxima. sim, não, eu quero mesmo muito acabar. Agora, o problema é que não se sabe se vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque sabemos que a África, nesse aspecto, e agora também com a questão muito da Palestina, imprevisível. é Pois. imprevisível. Não Bom, dá, mas pelo não dá. menos tens já um projeto em stand-by, o que é ótimo, não sim, é? sim. Portanto, Não, tens ali uma cenoura para te fazer mexer e para continuares a sim, querer sim, viajar, sim, não é? sem dúvida, sem Daniel, dúvida. Não, sem dúvida. olha, o que é mais difícil numa viagem destas? 4 meses de bicicleta, sozinho, sujeito aos elementos? É Olha, o quê, Daniel? eu vou ser sincero, Sim. quando iniciei, a minha maior preocupação era a parte física, porque eu não sou ciclista. As pernas. As pernas, o corpo, tudo. Que eu não sou ciclista, aliás. Eu Sim. nunca, quando andava de bicicleta, quando era criança, como todos nós crescemos, não é? Andar de bicicleta Sim, com os sim. amigos, e de vez em quando andava aqui de bicicleta na Póvoa, mas era 1, 2 horas. Estamos a falar que aqui é terreno plano, ou seja, não gostava, não é? Ou seja, nunca tinha feito mais 50 km na minha vida. Aliás, acho que nunca Claro. tinha feito mais 30 km, na verdade, de bicicleta. E comecei logo a fazer 100 km por dia. Ou seja, a minha maior preocupação quando iniciei era mesmo a parte física, mas na verdade acaba por ser custou, verdade, fisicamente custou, não vou mentir isso, mas a parte psicológica foi muito mais complicado porque são muitas horas sozinho, não é? Na estrada. Psicológico é o quê? É vencer o cansaço ou é a solidão? É solidão, o cansaço. Depois eu tive pronto, eu sabia disso, que ao ir de norte para sul, de sul para norte, ia ter muito vento de frente, ou seja, ia lutar muitas vezes contra o vento, mas por causa das alterações climáticas, o vento foi intenso. Em 4 meses só tive 5 dias com o vento a meu favor nas costas. De resto era todos os dias com o vento de frente e às vezes eu parecia que eu estava a pedalar e não estava a andar para a frente. Por mais que eu pedalasse, não, ou seja, isto depois acaba por ser cansativo. E depois as horas... É uma luta, não é? É uma luta constante. Uma luta não é? diária. Exatamente. E o facto de estar sozinho, uma pessoa acaba por pensar na vida toda, não é? Nos problemas todos, em tudo, mas depois chega a um ponto, já acabou, já pensei, então vamos voltar outra vez a pensar no mesmo. Isso é um jogo psicológico muito difícil, não é? Que eu não estava à espera
que isso acontecesse, e acabou por ser a parte mais difícil, foram as horas, foram imensas horas sozinho, principalmente no Botsuana, que foi uma vez que pronto, Diz? no Botsuana foi um dos países que mais me custou muito por causa disso, que foi terrível. Muito bem. Olha, apesar disso, apesar do cansaço e do vento, que superou sempre contra, a África tratou-te bem, Daniel? Sim, sem dúvida. Sabe, as pessoas, a sociedade, infelizmente, ocidental pensa que a África é mesmo as pessoas que são difíceis. As pessoas estão completamente erradas. E vou ser sincero, todas as pessoas foram todas incríveis. Existem problemas, pronto, que são problemas normais que existem em África, ou mesmo problemas que têm a ver que nem têm a ver com africanos, mas sim com a sociedade hoje em dia, que tu, sendo turista, logo tens de pagar mais, ou o preço é diferente, e em África tem a coisa, és branco, logo és rico, logo uma banana, em vez de custar €1, custa 10 euros. Mas isso acontece em todo o lado do mundo. Uma pessoa, aqui em Portugal há preços que estão a ser praticados simplesmente por causa do turista. Claro. Ou seja, isso é um problema da sociedade, e não é um problema Mas foste bem africano. tratado, é isso? Mas a resto fui muito bem tratado. Menos, e isso é que foi o que mais custou na viagem, Sim. se eu tivesse a fotografar. Ou seja, hoje em dia... Se estivesses de máquina em punho... a história era completamente diferente. Isso para mim foi um choque, pronto, que eu já viajei imenso por África nos últimos anos. Sim. E antes nunca tinha ido à África desde o Covid. Ou seja, a África que eu conheço, os anos todos que eu viajei por lá, foi antes do Portanto, Covid. o que estás a dizer é que mudou, é isso? Mudou completamente. E porquê? Mudou, não foi por causa do Covid, mas sim muito por causa das redes sociais. Ou seja, as pessoas hoje em dia têm noção, isto é um debate que podíamos demorar horas a falar sobre isso, e depois cada pessoa tem a sua opinião, não é? Mas as pessoas hoje em dia têm consciência que o fotógrafo branco vai lá tirar fotografias e vai fazer dinheiro com aquela fotografia. Que não deixa de ser verdade, é o que eu faço. O meu ganha-pão é a fotografia, ou seja... Também pode ser consciência de um direito que está consolidado nos países desenvolvidos, que é o direito à imagem, não é? Exatamente, sim, mas o que é que acontece? Isso das redes sociais, porquê? Porque eu passei por não dizer milhares, mas vou dizer dezenas, mas quase milhares de aldeias em que não havia água potável ou não havia eletricidade, mas todas as pessoas têm um smartphone com Facebook e Instagram. Ou seja, não há eletricidade, eles têm simplesmente um painel solar pequeno que dá para carregar o telemóvel, mas tem um telefone, um smartphone com o Facebook e com o Instagram, e tem noção hoje em dia que muitas vezes há fotógrafos que vão para a África, tiram fotografias e fazem dinheiro com aquilo. É incrível, porque isso é uma imagem que nos dá mesmo a noção de quão poderosa é esta arma que nós todos levamos no bolso, que é um telemóvel. Exatamente, não é? Sim. E para que mim nos foi põe em contacto com o mundo, nos dá conhecimento, enfim, também nos dá muitas dores de cabeça, não é? Verdade. Isso também é outro debate, não é? Sim, isso é outro debate. Não, mas a verdade mas é incrível, não é? Porque mesmo as pessoas mais pobres e vivendo na mais miserável pobreza... têm ligação ao mundo, não é? Através desta coisa chamada telemóvel. E era uma coisa incrível, porque havia muitas vezes que eu chegava a aldeias e não estava com a câmera, ou ia comprar pão ou comida, e as pessoas todas simpáticas, todas incríveis, e depois eu deixava as compras no quarto, ou na tenda, onde ficava a dormir, voltava com a câmera e mal eu levantava a câmera, aquelas mesmas pessoas que tinham sido incríveis, super atenciosas, super simpáticas, mudavam completamente porque eu estava a tirar fotografias e perguntavam porque é que eu estava a tirar fotografias, que eu ia ganhar dinheiro com aquelas fotografias, a pedirem dinheiro, ou seja, as mesmas pessoas mudavam, ou seja... Sim. Portanto, tu és fotojornalista de profissão. Foi só nesta viagem que sentiste isto? Não, nesta viagem que fizeste de bicicleta, ou já tinhas sentido isso noutros países, outras ocasiões? Até aqui em Portugal. O ano passado fiz uma reportagem para o Wall Street Journal em Lisboa. Eles pediram-me para tirar fotografias em Alfama e fazer uma mini reportagem, digamos, no Elétrico 28. Aquele elétrico famoso, que é mais procurado pelos turistas em Lisboa. Sim, e foi graça aos prazeres, não é? Exatamente.
Exatamente. E foi terrível. Eu estava dentro do elétrico, eu estava a tirar fotografias, as pessoas ou tentavam pôr a câmera para baixo, ou começavam a gritar comigo a dizer porque é que eu estava a tirar fotografias, outras pessoas a apontarem-me o dedo do meio. Em Alfama, por exemplo, eu estava simplesmente a fazer lá uma escadaria e sem nem menos eu vejo uma laranja passar à minha frente. Ui. E um senhor a gritar: não, porque estás a tirar fotografias? Vai-te embora, não sei. Ou seja, mesmo, isto é uma coisa mundial, atenção, é uma coisa mundial. Ainda assim, e voltando à África, é um regalo fotografar naquele continente, não é, sim. Daniel? Em termos visuais, é muito mais atrativo, e as pessoas, tudo, as paisagens, eu principalmente, que gosto muito da África, acaba por ser muito mais atrativo fotografar lá. E mesmo a nível do ruído visual, não há tanto ruído como temos no Ocidente, não é? E eu acho muito mais atrativo, por exemplo, um carro velho do que um Tesla, por exemplo. Acho muito mais atrativo 5 pessoas numa bicicleta, numa moto, do que alguém numa trotinete, não é? Acaba por ser diferente, não é? E as paisagens, as pessoas, é diferente. Eu acho muito mais. E as cores, a própria roupa deles, principalmente das mulheres, as cores são incríveis e só dá vontade de tirar fotografias. É um continente muito colorido, não é? E muito, imenso mesmo. Fantástico. Olha, vamos ter a oportunidade de falar mais sobre a África e sobre outras viagens que tu realizaste em trabalho e não só, mas está na altura de abrirmos o álbum de viagem. Daniel, guardas em casa algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens que seja especial, assim uma espécie de totem? Eu tento ao máximo não trazer quase nada, mas as coisas que as pessoas me dão, eu guardo. E uma das coisas que eu trouxe, que ainda hoje está em casa, e toda a experiência em si e o valor sentimental que tem, eu guardo mesmo com muito carinho, que é um dente de uma onça vermelha, que foi-me dado pela tribo. Durante um mês estive a viver com a tribo Awaguajá, na Amazónia, e durante um mês estive basicamente a caçar, a comer, a dormir com eles. Basicamente. Como se estivesse a viver há 500 anos atrás. E houve uma situação que, pronto, nós basicamente acordámos todos os dias antes do nascer do sol, íamos caminhar pelo meio da floresta, cerca de 6 horas a caminhar, até chegar à zona da caça, em que ficávamos 2 ou 3 horas a caçar, e depois voltávamos para a aldeia. E houve um dia que, passado não sei quantas horas a caminhar, um deles, que a gente não falava, ou seja, eles não falam português, eu também não falo guajá, ou seja, era tudo por gestos, e ele fez o gesto para tentar não fazer barulho, e quando eu dou por ela está uma onça vermelha, que é, digamos, um puma, é como se fosse um puma, não é? Um animal de 70, 80 quilos à nossa frente. Tu nem deste por ele, não é? Eu nem dei por ele. Era como os macacos. E eles diziam: está ali um macaco. Eu olhava e não via o macaco. E eles depois atiravam a flecha e o macaco caía. E onde é que apareceu o macaco? Acontecia muito isso. E depois eu tenho uma fotografia em que, no momento que eles estão, a onça não morreu logo. Ou seja, eles depois tiveram de dar com o pau. Ela ficou ferida, caiu da árvore. Okay. E eles depois com o pau acabaram por matar. Atenção, que eu quero dizer uma coisa, porque muitas vezes as pessoas falam disso, mas é sobrevivência humana, ou seja, eles matam animais porque precisam de alimento. Eles não têm supermercados, não têm nada, ou seja, eles têm... Pois claro, evidentemente. Eles têm que caçar para poder sobreviver, ou seja, não é matar por prazer. Okay. Só quer então comeram essa Exatamente, onça. Foi uma das minhas E tu também comeste? Claro, não havia mais nada para comer. Então no final disso tudo, deram-te um dente. Deram-me uma dente de recordação. Exatamente, e é uma coisa muito rara de acontecer, eles conseguirem caçar uma onça vermelha, e mesmo a nível de registro fotográfico, até a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, depois pediu umas fotos porque nunca tinha sido registado alguém a matar uma onça vermelha. Portanto, ou seja, aquilo tem um carinho muito especial para mim, não é? E então é um dos objetos que eu guardo em casa e que me orgulho de ter lá em casa. Muito bem, vamos continuar a falar com o Daniel Rodrigues e vamos na segunda parte começar precisamente por essa experiência de vida com a tribo... Como é que se chama a tribo, Daniel? Awaguajá. Awaguajá, na Amazónia brasileira. Curto intervalo, regressamos já a seguir. Até já.
Esta é uma história de guerra. Dá-me uma catanada aqui na cabeça, abre-me a cabeça. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. 7 anos e meio. E diz-me assim, dá a faca. E eu digo assim, vem buscar lá. E não dá a faca. E eu levantei-me assim, vem buscar lá. É também uma história de amor. A carta era muito simples. Querida, estou vivo. Eu voltarei. E é também a história da operação secreta para o resgatar em plena ditadura do Estado Novo. Agora vamos para o meio de Conakry e dá cabo destes gajos todos que são... Este é o Sargento na Cela 7. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Pepe Rapazote, com banda sonora original de Noise Earth. Pode acompanhar no site do Observador ou nas plataformas de podcast. Estamos de regresso para a segunda parte do Conversas do Fim do Mundo, esta semana com o fotógrafo Daniel Rodrigues. Daniel, no final da primeira parte tínhamos ficado na Amazónia brasileira. Tu passaste um mês com os índios da tribo Auaguajá, disse bem? Sim, correto. Auaguajá. Dizias no final da primeira parte que não comunicavas com eles. Como é que se vive um mês com uma tribo com a qual não se comunica? É interessante, é uma experiência. É por gestos. É tudo por gestos, mas é impressionante. Mas isso atenção, que é quase muitas das viagens acontece isso. A língua gestual acaba por ser internacional, uma pessoa consegue, basta fazer o gesto com as mãos que quer comer, eles percebem que uma pessoa quer comer, ou beber, mas ou dormir. Um mês inteiro, Daniel, um mês inteiro? Não, foi uma experiência única. Já agora, como é que surgiu essa experiência? Como é que foste lá parar? Eu sempre tive muito interesse nas tribos e quer na Amazónia, e também porque eu comecei muito a fotografia e o fotojornalismo por causa do Sebastião Salgado. Então sempre tive aquele sonho de um dia querer viver com uma tribo e fotografar. E então depois eu estou sempre a pesquisar reportagens ou ideias, passo mais tempo a pesquisar e estar no computador do que propriamente a fotografar. E surgiu a tribo Auaguajá porque é a tribo mais ameaçada do mundo por causa dos madeireiros, por causa da desflorestação, e então entrei em contacto com a FUNAI, com a associação que é responsável por eles, e demorei 2 anos a conseguir autorização. Então, demorei 2 anos. E não foi e lá fácil. Conseguiste? Consegui porque sou chato. Aí fazes bem. Até é preciso, não é? É preciso. Só se chega à inspiração com muita transpiração, não é? É verdade. É verdade. Olha, mas passaste um mês com eles, com a tribo Auaguajá. Eras o único não Auaguajá presente na comunidade? Ou seja, eu tinha lá um enfermeiro sempre comigo. Ou seja, durante o tempo todo estava lá um enfermeiro, que era a única pessoa. Ou seja, eu quando cheguei, porque muitos deles nunca tinham visto uma pessoa sem ser da tribo, só os mais velhos, e é muito difícil. Ou seja, as pessoas que vão para visitar a tribo têm que ser muito bem selecionadas e não são qualquer pessoas. E em termos de fotografia mesmo, eu tive a sorte, digamos, de ter acontecido isso, que eles já conheciam uma câmara fotográfica, porque pela primeira vez um fotógrafo tinha ido lá 3 meses antes. E esse fotógrafo, o Sebastião Salgado. Ou seja, o Sebastião Salgado tinha ido 3 meses antes lá. Ou seja, ele já sabia o que era uma câmara fotográfica. Foi por pouco, Daniel, foi por pouco, pá, eras o primeiro. Não, mas isso não interessa ser o primeiro, o segundo ou o terceiro. Isso aqui interessa mas tem outro sabor, não é? Superar o mestre inspirador. Não sou muito competitivo nesse aspecto. Não? Eu quero fotografar e fazer as minhas histórias e não sou muito competitivo nisso. E foi acabou fácil. por dar jeito e acabou por ser mais fácil porque eles já sabiam o que era uma câmara fotográfica, ou seja, eles já sabiam. O Sebastião Salgado quebrou o gelo, foi? Exatamente. Assim. E então, o primeiro dia foi um antropólogo comigo e 2 funcionários da FUNAI, que eles conheciam, a introduzir-me, a explicar o que eu ia estar a fazer naqueles dias. E depois eles foram embora e eu fiquei só com o enfermeiro durante os dias todos lá a viver com eles. E foi... Todos os dias uma pessoa basicamente andava e ia para casa. Os que mais custou foram 3 dias
que esteve a chover constantemente, e quando está a chover eles não fazem rigorosamente nada. Ou seja, aqueles 3 dias eu estive deitado numa rede a olhar para o horizonte, que pareceu 2 semanas. E acho... as horas demoraram imenso a passar. Por isso, pronto, acho que foi só o que custou mais. Mas toda a experiência em si foi ótima, mesmo a nível fotográfico. Quantas pessoas... Viveste numa comunidade com quantas pessoas durante esse mês? Eles estão divididos em várias aldeias, mas a aldeia principal foi aquela que eu fiquei, são cerca de 30, 35 pessoas na altura, né? Ou seja, agora até... Porque eles vão encontrando pessoas no meio da floresta e que nunca tiveram contacto com ninguém. E depois Portanto, vivem em estado primitivo. Exatamente. E então, as pessoas acordam de manhã, caça... Exatamente. E eles não sabem o que é um carro, não sabem o que é uma televisão, não sabem nada. É completamente viver como se fosse 500 anos atrás. Fizeste aquela experiência de levar uma Polaroid e confrontá-los com a sua própria imagem? Não fizeste isso? Não, porque para além de, na altura, nem sequer não pensei nisso, vou ser franco, também não estava assim tão na moda como é hoje em dia. Não podemos esquecer que já foi há 12 anos atrás, ou 10 anos atrás. E o que é que acontece? Eu tinha que ter muito cuidado com os gastos que eu tinha, porque eu não tinha como carregar as baterias, porque não havia eletricidade. Ou seja, eu basicamente em todo um mês eu só tirei 400 fotografias, que é uma coisa muito, muito pouco. Não, hoje em dia no digital é pouquíssimo. Hoje em dia no digital uma pessoa vai passear ou vai fazer um trabalho, tira 2.000, 3.000 fotografias por dia. Pois. Hoje em dia com o digital isso é então super espera lá, normal. Então na volta que tu fizeste agora em África, da cidade do Cabo até Nairobi de bicicleta, quantas fotografias tiraste? Olha, eu não sei. Eu sinceramente não contei. Mas sei que foram 4 teras. 4 terabytes de 4 imagens? terabytes de imagens. Sim, mas a minha câmara da Fujifilm é das novas, então como tem 40 megas, cada fecheiro tem 100 megas. Ou seja, acaba por... E na altura a máquina que eu levava fazia um fecheiro de 15 megas. Fecheiros muito grandes, sim. Hoje em dia agora faz fecheiros muito grandes, sim. Exatamente. Ok. E tem incluído o vídeo, que foi uma coisa que eu faço hoje em dia que não fazia antigamente, que era vídeo. Ou seja, hoje em dia faço vídeo e também que ocupa muito mais espaço. Mas não tenho a ideia do número de fotografias que... Mas não fotografei muito. Atenção, não fotografei muito. Já as viste todas, as fotografias? Já as vi todas, que estou agora a tratar do livro e de uma possível exposição. Ou seja, desde que cheguei, basicamente, tenho estado no computador a rever as imagens, quer as fotografias, quer os vídeos. Mas não tirei muito porque eu passava muito tempo a pedalar. E acontecia muitas vezes, e muitas vezes mesmo, que chegava ao final do dia, depois de pedalar 100, 110 km, eu queria era descansar. Eu queria era dormir. Olha, mas explica-me lá na Amazónia como é que é viver um mês a comer comida de macaco. Emagreceste muito? Emagreci mesmo muito. Acho que na altura perdi 8 quilos, acho que foi 8 quilos. 8 quilos num mês. Num mês, acho que foi 8 quilos num mês. Mas é uma experiência inacreditável. Acho que é uma experiência que 99% das pessoas do mundo nunca vão ter, não é? Porque hoje em dia, aliás, as pessoas não querem ter uma experiência assim. As pessoas hoje em dia querem luxo, querem comida, querem diversidade, querem estar sempre conectadas, não é? E ali acabou por ser completamente ficar desconectado do mundo inteiro, do meu luxo, no sentido de ter uma cama, de ter água quente, e toda a experiência foi inacreditável nesse aspecto. E mesmo a nível fotográfico eu adorei, porque fez-me, por causa muito do digital, que hoje em dia tiramos milhares de fotografias e às vezes tiramos fotografias sem pensar, em termos fotográficos, para mim aquilo foi essencial, porque todas as fotografias que eu tirei foram pensadas, ou seja, eu não tirei só por tirar. Como eu tinha que ter cuidado com as baterias e mesmo com os cartões, que eu não podia descarregar, eu só ligava a câmera e tirava e pressava o botão quando sabia que ia dar uma boa fotografia. Ou seja, fez-me ver mais, estar ou seja, o meu olhar esteve muito mais aberto e estar atento a muito mais coisas do que hoje em dia com o digital, que às vezes uma pessoa está só por tira fotografia só por tirar. Tira e depois logo se vê, não é? É, exatamente. Portanto, fez crescer como profissional da fotografia ali, aquele mês na Amazónia.
Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Olha, Daniel, tu já fizeste imensos trabalhos para a imprensa internacional, enfim, já fizeste uma história sobre albinos, andaste à boleia em Moçambique para recolher histórias dos albinos moçambicanos, já fotografaste fábricas no Bangladesh, homicídios no Brasil, já estiveste infiltrado no Irão, um mês a viajar de comboio na Índia, já foste à Ucrânia, estiveste lá 40 dias. Qual foi para ti a viagem em trabalho mais difícil até hoje? Cada viagem acaba por ser diferente, cada viagem tem os seus aspectos diferentes. Ou seja, por exemplo, o Bangladesh pode ser que foi mais difícil para conseguir infiltrar-me nas fábricas. Acaba por ser mais difícil, foi mais difícil. Fábricas clandestinas, é isso? Não é clandestinas, que hoje em dia ou seja, hoje em dia o Bangladesh não tem fábricas, existem fábricas clandestinas, mas a verdade é que muitas fábricas que supostamente são legais continuam a não oferecer condições aos trabalhadores, e trabalhadores, estamos a falar de trabalhadores com 10, 12 anos, e quando uma pessoa pede pelo cartão de cidadão, pelo BI, identificação, eles têm 18, o cartão diz que eles têm 18 anos, mas sabemos perfeitamente olhar para eles que eles têm 12, 13 anos, que são miúdos, e pronto, então porque essas fábricas não querem, como é óbvio, mostrar o que está a acontecer, não é? Então foi difícil conseguir infiltrar nessas fábricas e conseguir fotografar. Como é que se infiltra numa fábrica? Mentindo, infelizmente mentindo. Então? Tem que se mentir. Na altura, pronto, é verdade, é uma profissão um bocado injusta, que é a profissão do fixer. O fixer é, digamos, um guia jornalista, que é a pessoa que nos ajuda no local, os contactos, a tradução, porque nós não somos de lá, ou seja, não sei. Exato. Eu não sabia quais eram as fábricas que não tinham condições, eu não falo a língua, ou seja, nós precisamos sempre, em todas as reportagens, contratar uma pessoa assim. Claro. E é ingrato para ele porque acaba por ser não reconhecido, no sentido que muitas pessoas veem as fotografias dos fotógrafos, dos fotojornalistas, e dizem grandes fotografias, grande história, grande reportagem, mas na verdade, se não fosse aquela pessoa, nós não conseguimos ter aquelas fotografias, nem não conseguimos ter aquela história. E quando sai num jornal, ou até quando se ganha um prémio, essa pessoa nunca é referenciada. Nunca é mencionada, não é? Nunca é mencionada, exatamente. Portanto, e acho que conseguiste arranjar arranjaste um bom fixer no Bangladesh. Exatamente. E a ideia foi dizer que nós éramos produtores de roupa na Europa e que estávamos à procura de fábricas para conseguir contratar uma fábrica para fornecer t-shirts e calças, então eu tinha que visitar as fábricas e fotografar para mandar para o meu chefe. Então foi a desculpa que se arranjou. Desculpa, uma mentira. É uma mentira, é verdade. Mas é legítimo, não é? Quer dizer, é uma mentira necessária, não é? Pode chocar os ouvintes mais puristas, mas... Enfim, é a chamada mentira piedosa, não é? Sim, tem que ser. Tem que ser, porque não há histórias. Se eu dissesse que eu ia fotografar porque estava a fazer para o New York Times, eles diziam logo que não, nem pensar, que me deixavam entrar. Está ali a porta, não é? Exatamente, ou seja, uma pessoa tem que acabar por enganar para conseguir fazer as histórias. Se é certo ou se é errado, pronto, depende das pessoas, não é? Cada pessoa tem a sua maneira de pensar sobre isso, mas tem que ser feito. Claro, tem que ser feito. Ver essas fábricas no Bangladesh, muitas delas abastecem, enfim, o nosso consumo aqui na Europa. Mudou em ti alguma coisa? Tornaste um consumidor diferente depois disso? Eu nunca fui um consumidor, ou seja, de comprar, por exemplo, não quero estar a dizer marcas, mas ir a uma das maiores lojas que nós todos sabemos, para não estar a dizer nomes, não é? Mas, aliás, pode dizer, porque falámos nisso na reportagem, mas no sentido, por exemplo, a Primark, nunca fui um consumidor da Primark, por exemplo, que era uma das lojas e a H&M que usa muito as fábricas do Bangladesh. Ou seja, nunca fui assim um consumidor, mas a verdade é que mesmo assim ainda estive muito mais atento e não vou a lojas deste tipo que tem t-shirts de 2, 3, 4 euros. Porquê? E atenção que a culpa é das lojas, mas muito do consumidor. Porque hoje em dia as pessoas não querem gastar mais de 5 euros numa t-shirt ou 10 euros numas calças. Agora, para nós conseguirmos ter esse produto...
E para custar pouco aqui é porque Exatamente. alguém foi mal pago, não é? Exatamente, ou seja, nunca fui disso, mas mesmo assim acabou por, como em todas as reportagens que eu faça, acaba por mudar e por moldar e ter consciência mais das coisas antes de começar a reportagem. Isso o jornalismo e o fotógrafo, o fotojornalista, o jornalista acaba por ser moldado com as coisas que vê à frente e com as histórias que conta. Somos humanos, ou seja, temos consciência das coisas, e também é uma coisa que eu faço muito, eu conto as histórias que eu quero contar, que para mim são importantes de serem ouvidas. Ou seja, como é óbvio, acaba por mudar a nossa maneira de pensar. Claro. Dizias que os fotógrafos são humanos. Daniel, já quebraste no terreno? Foi a primeira minha viagem, só quebrei. Muitas vezes muita gente faz-me essa pergunta, e mesmo agora, Sim. principalmente depois de ter vindo da Ucrânia, eu só quebrei uma vez, que foi na minha primeira viagem à África, quando eu fiz a minha primeira grande viagem da Póvoa até Guiné-Bissau de carro. Foi na altura que eu tirei a foto do World Press Photo. O primeiro dia que eu cheguei ao hospital... A foto do World Press Photo, que foi aquela foto premiada de umas crianças a brincarem num campo de terra. Exatamente, no antigo campo de levantar futebol. poeira com os pés, não é? Exatamente. Foto mítica. Bonita, muito bonita. Sim, mas na altura, só um parêntese, na altura nem sequer havia fotografia, ou seja, eu vi no ecrã que era uma boa fotografia, mas quando cheguei nem tratei dela, porque depois comecei a trabalhar e só passado uns meses é que eu editei as fotografias. E na altura eu queria mais divertir a jogar a bola com eles, ou seja, eu estava a jogar a bola com eles e ia tirando fotos. Por isso... Portanto, conjugaste prazer e trabalho, olha. Exatamente. É uma coisa que eu tento sempre fazer ao máximo. Então estavas a contar daquela vez em que quebraste no terreno. Foi lá na Guiné-Bissau. Foi lá na aldeia. Quando cheguei ao hospital, estava a fotografar no hospital. Era a primeira grande experiência que eu tinha de fotografar sem ser tribunais ou acidentes de carro, ou seja, sem ser aquelas coisas que eu fotografava para o JN. Aqui, não é? Exatamente, em Portugal. E morreu uma criança mesmo à minha frente enquanto eu estava a fotografar. Eu comecei logo a chorar, comecei logo a afetar-me, fui lá para fora, sentei-me e pensei comigo mesmo: não, é isto que eu quero. Se eu quero ser isto na vida, se eu quero fotografar histórias fortes, eu tenho que aguentar e não posso quebrar. Foi a única vez e nunca mais quebrei. E tenho essa sorte, e digo isso muitas vezes quando vou dar palestras ou quando as pessoas vêm ter comigo, que para mim é a minha maior virtude, que é essencial, é não quebrar. Ou seja, eu posso ver coisas à minha frente e eu consigo ser, digamos, insensível. Não é ser insensível, mas no sentido de ter um filtro distante, é isso? Distante, manter distância. Aconteceu, por exemplo, agora na Ucrânia. Quando eu e o Rui fomos para a Ucrânia, nós vimos imensas mortes, casas destruídas, pessoas a chorar, funerais, e eu consegui sempre manter-me... Crias uma barreira à tua volta. Cria uma barreira, exatamente. E eu acho que isso é super importante. Ter a máquina ajuda? É um filtro, claro, ajuda. Porque quando sentes que a coisa te vai tocar de outra maneira, agarras na máquina e olhas para o quadradinho. Sim, atenção, que pode parecer que... E concentras-te ali na imagem que pode resultar daquele momento. Só estou a pensar na luz, nos aspectos, como é que eu posso tirar fotografia, só estou concentrado nisso, tentar tirar uma fotografia que eu consiga captar o máximo de emoção possível, e ou seja, o meu pensamento é só esse, eu consigo desligar do resto e só pensar nisso, porque até pode parecer um bocado insensível eu estar a dizer isso, mas na verdade quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa super sensível. Eu, se der um filme, eu sou aquelas pessoas que ainda hoje vê o Titanic e chora. És uma Maria Madalena. Exatamente, eu sou assim, não é? Quem me conhece sabe perfeitamente que eu sou assim, até os meus amigos até gozam comigo por causa disso, mas na verdade eu tendo a máquina na minha frente, eu estando a fotografar, eu só estou focado na luz, em tentar captar as emoções, o momento, e acabo por
por me tornar, não é insensível, mas ter essa barreira que faz com que eu não consiga, que não quebra. E que acho que é super importante para um fotógrafo, para um fotojornalista, quando vê pessoas a morrer, não quebrar. Para conseguir captar a imagem, a emoção e transmitir o que a gente quer transmitir, que é o problema que está a acontecer à nossa frente. Isso é super importante. Muito bem. Olha, Daniel, havia muito mais para dizer e muito mais para contar, seguramente, sobre as tuas múltiplas viagens por todo o mundo, não só em trabalho, mas também em lazer. Mas Sim. Estamos a chegar ao fim. Vamos fazer check-out? Vamos. Eu, por mim, falava durante 2 horas. Eu também. Mas temos um limite. Vamos fazer verdade. Então o check-out. Vamos lá. Daniel, vou pedir-te para completares as habituais frases. Então, na minha mala vai sempre... Deixa-me adivinhar. A minha máquina fotográfica. Claro. Já tiveste algum dissabor, uma máquina perdida no aeroporto? Não, eu levo sempre 2. Eu levo sempre 2 para não acontecer problemas. Ok. Vão sempre as 2 contigo, penduradas ao pescoço? Sempre as 2 comigo e 2 objetivos, caso aconteça alguma coisa, conseguir ter um backup. Ok. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje, qual foi, Daniel? Sem dúvida esta última, da atravessar a África de bicicleta elétrica. Incrível, não é? Sim, foi sem dúvida. Tens que acabar isso, pá, tens que acabar isso. Nairobi e Cairo. Um dia é de acabar, quando as coisas melhorarem, pelo menos o Sudão abrir, aí arranco o lá vai ele. Olha, o carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter até hoje, qual foi? É uma vantagem de ser português, é que conseguimos o visto. Toda a gente gosta de nós. É verdade, por isso nunca tive problemas nesse aspecto. Tive, se calhar, uma vez na Ucrânia, antes da guerra, mas simplesmente porque todos os meus documentos, a fotografia parecia uma pessoa diferente. Então eles duvidaram se era realmente eu ou não. Havia um Daniel de várias idades e de várias compleições físicas em cada documento, é isso? Exatamente, ou seja, o meu passaporte eu estava com o cabelo mais comprido, sem barba, entretanto lá dentro tinha uma fotografia, foi quando apanhei malária, que eu estava com 10 quilos, parecia um morto-vivo. A minha carteira de jornalista, não sei porquê, mas sempre fazem a minha carteira de jornalista, põem mais de 20 quilos em cima. A minha carta de condução era quando eu tinha 18 anos, e eles quando começaram a juntar todos os documentos, eles, não, desculpa, mas isto não é a mesma pessoa. Mas eu sou eu. Então, houve ali uma discussão de 1-2 horas para poder entrar na fronteira, mas pronto, acabou por se resolver, ou seja, não, foi simplesmente se calhar a mais caricata. Não, peço desculpa, olha, até aconteceu agora uma, desculpa, eu sei que estamos com pouco tempo, mas no Malawi eu fui não me deram, recusaram-me o visto, porque disseram que era uma pessoa procurada pela Interpol. No Malawi? No Malawi, exatamente. Agora quando foste de bicicleta? Quando eu fui agora de bicicleta, exatamente, recusaram-me o visto porque era uma pessoa procurada pela Interpol, então tive que ir à embaixada na Zâmbia apresentar-me pessoalmente e dizer, não, estão a ver, eu não sou nenhum terrorista, não sou uma pessoa normal que está a fazer África de bicicleta. Portanto, achavam que tu eras um terrorista, é isso? Exatamente, depois vieram-me a explicar que como o visto é online, alguém, o nome ou a cara, porque tive que mandar uma fotografia, o computador pensou que fosse outra pessoa que é procurada pela Interpol, e então o meu visto foi recusado por causa disso, mas depois a ir à embaixada eles viram que realmente era uma pessoa normal e acabaram por me dar o visto. Ufa! Olha, Daniel, a recordação de viagem mais cara? Malária. Não foi Malária. Não foi a nível financeiro, mas sempre caro. Saiu do pelo, não é? Sempre do pelo, sim. Perdeste 10 quilos, não foi? Perdi 10 quilos em 4 dias. 10 quilos em 4 dias. E demorei 3 meses a recuperar. Ou seja, não é a nível financeiro, não foi cara, não é? Mas a nível do corpo foi cara. Pois, caramba. A refeição mais estranha, qual foi? Foram muitas, mas a pior acho que foi o cérebro de uma cabra. Cérebro de cabra? Onde é que foi isso? Exatamente, no Mali. No Mali, e agora também em África também sugeriram-me, eu disse que não, que com a tribo Maasai na Tanzânia disseram se eu queria, eu, como já tinha provado, eu sabia que aquilo era horrível, disse que não, porque eles matam o animal e depois eles aproveitam a cabeça, viram ao contrário, e uma pessoa come do cérebro, ou seja, vai tirando, como pode ser um ouro, como pode ser um cru, como pode ser um cérebro, pode ser qualquer coisa. Pronto, acho que foi a coisa mais horrível que eu comi na vida. Eu não experimentei, mas... mas não aconselho. Acompanho, não dê. É horrível. Olha, Daniel, gostava de viajar com? Não é com, mas sem destino.
Gostava de viajar sem destino, ou seja, mochila às costas, com a câmara fotográfica e viajar sem ter nenhum destino. Isso é a viagem que eu gosto. Ou seja, eu viajo com aquilo que eu quero, que é com a minha câmara fotográfica, ou seja, é uma viagem que eu faço sempre, mas há sempre um propósito, há sempre uma finalidade, ou seja, vou sempre para uma viagem. Eu não tiro férias, é muito raro eu tirar férias. Ou seja, quando vou viajar, vou sempre em trabalho e vou sempre com objetivo. E é uma coisa que eu gostava mesmo muito, é viajar sem destino. Ou seja, eu tirava o com e punho o sem e isso é que representava o destino. Muito bem, muito bem. Então já tens 2 viagens para fazer nesta vida, que é já ir de Nairobi até ao Cairo, bicicleta, acabar o continente e depois fazer uma viagem sem destino. Sim, espetacular. sim. Daniel, chegámos ao fim. Qual foi a música que escolheste para fechar esta Tom conversa? Rosenthal, de You May Find Yours, que foi uma das músicas, e é uma das músicas que eu mais ouço durante o meu dia-a-dia, foi uma das músicas que eu mais ouvi durante a viagem agora por África, pela letra, pela melodia, mas principalmente pela letra, que acho que super... eu revejo-me naquela letra, muitas vezes, e é aquilo que eu quero fazer, ou seja, revejo-me muito naquela letra, e acho que é muito inspirador, ou seja, é por isso que eu, durante a viagem, estava todos os dias, pelo menos uma vez por dia, eu ouvia essa música. Muito bem. Daniel Rodrigues, foi um gosto, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Ora essa. Tom Rosenthal a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Estamos de regresso de hoje a 8 dias, já sabem, sejam bons e boas viagens. When was the last time you wandered down a road just for the sake of it? And have you ever been to a place just because it was a place and you have 2 good feet? Some people will say you need a plan, but there is nothing wrong with not knowing where you are going. Lots of runners running about these days, running past everything. Go on any train, bus, plane, and you'll see people who have stopped looking out of windows. Don't be one of them. You may say I've been down these streets before and that's okay, but possibility is never gone. Aimless they say is without aim, but I have never seen purpose stop the rain. On any street corner you may find the light of your day, the soul of your hour, the dark of your minute, the love of your life. Or maybe not, but you may find something you haven't already got. Of course, not all of the days can be magic days that stun and amaze, but possible you may find a lowly smile that sings and cures, or even better, you might find yours. That world that's in your pocket is not the world. The world is the one that lies before your feet, in the people that we meet. The smells, the sounds, the sights, the skies tell the world that you are ready and it replies. You see, I'm not sure what the secret to happiness is, but I'm pretty sure